Olá pessoal, saudações a todos! Então eu convido vocês a pensarem um pouco mais com a cabeça. Esse vídeo aqui é para elucidar algumas dúvidas muito estranhas no ar. Me acompanhe! Saudações a todos, começando mais um vídeo com vocês aqui no canal. E o tema hoje ele é bem interessante porque eu convido a todos que não usam a cabeça a começar a utilizar a cabeça, não só para colocar um boné ou para colocar peruca, mas também para pensar. Afinal de contas, o grande problema hoje da humanidade é não utilizar mais o raciocínio, não utilizar mais a mente. Simplesmente elas querem tudo mastigado nas suas frentes, né? Tudo bem já estruturado, tudo bem explicadinho, no mínimo os detalhes, como já dizia um personagem no Brasil. E, infelizmente, elas acabam por aceitar qualquer coisa sem fundamento algum. Antes que eu comece a explicar, eu quero colocar algo muito sério e que é até profético, é até bíblico. E você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida sobre isso, em que a verdade ela não faz força para se sustentar. A verdade simplesmente existe. E se você ainda não percebeu, ou se você já colocou isso em prática, você perceberá que para a verdade acontecer, simplesmente ela existe. Então ela não tem nenhum problema, nenhuma coisa que fala, vai perder, vai mudar a história. Bem diferente da mentira. A mentira, por sua vez, ela precisa estar sempre recontada. Ela precisa sempre ter uma história anterior para preparar para a mentira principal e uma história posterior que mantém essa mentira. Portanto, a mentira a cada hora tem uma história diferente para ser sustentada e por si própria ela não sustenta. E para encerrar esse raciocínio, quem que é o pai da mentira? Né? Então acho que vocês já sabem que eu falei isso em lives, né? O pai da mentira é o grande mal. Né? O bem já é a própria verdade. Eu estou falando isso porque nós estamos passando por um momento que parece que estão vendendo coisas para nós. Né? Sabe aquela conversa? Lógico que temos comerciantes extremamente honestos, extremamente dignos, né? Porque o verdadeiro comerciante ele procura saber aquilo que a pessoa precisa e oferece. Né? Por exemplo, um vendedor de carros usados ou de carros novos, ele tem uma linha de clientes ali, né? Então ele sabe que tem cliente que tem um dinheiro menor, tem cliente que tem maiores dinheiros, né? Ele sabe que tem cliente que gosta de carro esportivo, outros gostam de carros mais populares. Então ele começa, através do produto que ele tem, fazer o seu network, né? Ligar para os clientes e falar, olha, eu tenho tal coisa para você. E vende várias vezes, não uma vez só, né? Esses seriam os vendedores mais honestos, os comerciantes mais honestos, mas tem aqueles que você vai ver na mídia, aqueles que você vê, né, de produtos que parece que será o último, que você tem que comprar de qualquer jeito. Você já deve ter sentido isso, né? Você vai num local, a pessoa quer te empurrar aquilo lá de qualquer forma, mesmo que você não precise, e ela começa a falar, isso é interessante, isso é importante, e aí a pessoa começa a responder suas perguntas, né? Porque você não quer comprar, então você começa a perguntar, fala, peraí, por que isso aqui é bom? Por que isso aqui é legal? Então a pessoa começa a colocar coisas ali, bem marketing, né? Bem popular, e a base do marketing realmente é assim. Então tem até uma máxima que fala, o produto bom não precisa de marketing, ele se vende sozinho, enquanto que o produto ruim, ele precisa de toda a propaganda do mundo, né? Também é outro detalhe muito importante que a gente precisa pensar, analisar, né? Raciocinar com tudo isso. Bom, e a terceira coisa que vai entrar realmente nesse campo do pensamento, né, do raciocínio, é algo que eu faço com meus alunos quando eu dou cursos técnicos, né, cursos que realmente envolvem medições, envolvem grandezas, né, envolvem informações muito mais profundas, né. E, por exemplo, né, muitos alunos até hoje lembram das minhas aulas justamente por esses episódios. Quando, por exemplo, tem um cálculo de uma lei de Ohm, né? Se você não conhece, a lei de Ohm é uma lei de grandezas elétricas, onde se entram três variáveis básicas, né? Que é a tensão, a corrente e a resistência. Delas eu vou ter uma medição do fluxo elétrico, né? Só para eu ter uma noção meio por cima. Então eu uso grandezas como o volts, o ampere, né, e o ohms, deve ter visto já no seu computador. E essas grandezas interagem entre si num cálculo que é chamado lei de Ohm. Né? Não vou me aprofundar muito nisso, mas
toda vez que você está fazendo um cálculo, você simplesmente não pode chegar no resultado e falar, esse aqui é o resultado. Você precisa discriminar o que significa aquele resultado. E os meus alunos se lembram muito bem disso, né? Porque chegava num ponto que eles tinham o algarismo correto, mas aquele algarismo para mim não significava nada. E eu falava para eles, está errado, está errado, está errado. E por que eles se recordam? Porque a minha insistência em que eles colocassem a grandeza era tão grande que até hoje eles falam, isso foi o grande diferencial para mim, né? Foi o grande diferencial para eles nas provas, nos testes, nos projetos que eles entregam, na empresa que eles estão trabalhando, porque aí faz o que? A diferença de um bom profissional e de um mau profissional, né? Hoje em dia o conhecimento faz a grande diferença, por mais que você procure aí na internet, você não acha tudo. E essas pessoas, né, ficavam ali na frente, eu dividia a turma muitas vezes em 4, 5 grupos menores, e as pessoas subiam ali na lousa, né, no quadro, e eu ficava sempre nas carteiras sentados como aluno, né. Quantas vezes eu fingia que ia tomar um café e voltava e sentava e via a apresentação deles, né. E sabe que alunos às vezes ficam nervosos com a presença do mestre, né. E essa inversão de papéis, né, às vezes. Então eles punham o resultado, ficou 15, ficou 10, ficou 20, e aí eu brincava com eles, falava, viu, meus amigos, ficou o quê? 15 banana, 15 batata, 15 tatu, né? 15 gato, 10 madeira, né? E aí ficou o quê? Se você não colocar a grandeza, não colocar a unidade de medida, não colocar o que você está calculando, está totalmente errado. Mesma coisa um cálculo matemático, termina com um número, não sabe se o número por si próprio, se não tem sinal, é positivo, mas muitas vezes a pessoa errou porque o número deu negativo e não colocou o sinal de menos antes, né? Então são coisas tão simples, mas que as pessoas esquecem e acabam tendo totalmente uma informação muito preciosa. Então eu era insistente, falava, viu, coloca a grandeza. O que é que você achou? Você achou tensão? Então coloca volts. Você achou corrente? Coloca ampere. Achou resistência? Coloca ohms. O que você achou? Litros? Coloca o L de litros. Centímetro, né? Coloca o múltiplo de metro ou coloca centímetro. Vê o que você põe. Mesma coisa quando tinham as fórmulas para calcular, né, de volume, de área. Então as pessoas às vezes erravam por causa disso. Não colocava metros cúbicos, metros quadrados, usava algarismos errados, né? E por que eu falo isso? Porque chegamos no cúmulo, por exemplo, da porcentagem, que é qualquer provinha básica que você prestar, né, tem sempre um cálculo percentual, que nada mais é que uma regra de 3. Toda porcentagem é uma regra de 3. Então, por exemplo, 100 litros equivalem a 100% do que eu tenho dentro de um tambor, dentro de um reservatório. 10% equivale a quantos litros? Então eu faço aquela regra de 3, né? Os produtos do meio são igual a produtos dos extremos e aí eu tenho a regra de 3 sendo feita. Sendo que 100% equivale a 100 litros, 10% logo equivale a 10 litros, né? Então vou ter uma grandeza, eu não posso simplesmente colocar 10, eu vou colocar 10 litros. E eu tenho que entender o que é um percentual, né? Por exemplo, o que é 50%? É metade de um inteiro, né? Então 100% é tudo, 50% é metade, 25% é metade da metade, ou seja, um quarto. Então eu também tenho que começar a colocar outras coisas que o meu raciocínio faz funcionar. Mas nós chegamos numa condição hoje que, por exemplo, né, as pessoas falam, o novo negócio aí que está aparecendo, né, que eu não posso falar o nome aqui, é 80% pior que o outro. Né, contamina 80%, 70% mais, o que? 70% relacionado a quê? Né? As pessoas estão tantos por cento mais contaminadas, o número de internação aumentou não sei quantos por cento, em relação a quê? Por exemplo, se eu colocar um algarismo, vamos supor que eu tenho um hospital numa pequena cidade, ali tem 3 pessoas internadas, 3 pessoas eu teria 100%, né? Aí eles vão falar, olha, aumentou, porque as 3 camas já estão usadas, aumentou em 200% o número. Então eu imagino que no meu cálculo, que agora já são 9 pessoas lá, né? 3 que já tinham, mais 200 pessoas, 200% de pessoas que aumentou. Isso me dá um cálculo de mais 6 pessoas, né? Então, só para vocês terem ideia como os números são importantes e você colocar a grandeza, mas as pessoas estão esquecendo desse detalhe. E a mídia tem um lado muito tosco, vamos usar essa palavra, vamos usar outra pior, né? Que é justamente
Quando as coisas têm número pequeno, eles colocam percentual grande. E quando as coisas são para as pessoas verem que foi um número grande, então eles colocam um numeral e não um percentual, né? Então pode perceber que eles não falam as coisas muito claras. Tem um jogo de palavras justamente para induzir um pensamento para as pessoas. E isso está ficando cada vez pior, porque as pessoas, com a questão do analfabetismo funcional e com a deficiência cognitiva programada, que são temas que eu já falei em programas de rádio e em vídeo também, elas, por inocência, acabaram perdendo o seu lado cognitivo, o seu lado intelectual, né? Infelizmente, hoje muita gente não consegue mais ter esse raciocínio. São poucas as pessoas que pensam dessa maneira. Por isso que eu vejo às vezes até a pessoa num caixa fazendo conta ali de 10 reais menos 8 que eu dou de dinheiro para saber o troco, que são 2 reais, né? Isso que acontece, algo assim extremamente absurdo, mas acontece, né? Dadas as devidas proporções que eu já falei para vocês nessa introdução do vídeo, o que eu quero falar para vocês agora é a respeito desse estudo sobre o imunizante que está sendo feito, né? Principalmente na capital paulista, né? Em São Paulo, no estado de São Paulo, mas tudo acontece ali na capital paulista, onde o primeiro anúncio que foi colocado no dia 9 de setembro de 2020 mostrava que ele tinha uma eficácia de 98%. Nossa, 98% é uma eficácia excelente, né? Praticamente 100% dos casos. Mas como que algo que nem tinha sido criado e tão pouco tempo de uso ou de teste poderia ter esse resultado? Detalhe, né? No dia 9 de setembro foi colocado aquele famoso anúncio das 46 milhões de doses, né? Que seriam colocadas no território brasileiro para a imunização das pessoas, que ia começar em dezembro. Esse foi o anúncio colocado, tá aqui. Então são coisas que a gente precisa pensar. Como que algo que teve tão pouco tempo de apresentação tem um percentual tão bom assim de teste? Né? Ninguém parou para pensar. São 98% do que de eficácia? Relacionado a quê? Ele foi aplicado em uma pessoa e ela teve 100% de chance? Né? Foi aplicado em duas pessoas e uma ficou meio doente, então teve 1,5%, né? Então, tudo isso é necessário que as pessoas comecem a pensar. Mas foi colocada a propaganda, né? Aliás, deve ser uma maluquice, né, trabalhar com esse pessoal, porque eles colocam tudo na propaganda, né? O negócio sai do avião, já tem a bandeira ali, brasileiros de São Paulo, a coisa feita por São Paulo para o Brasil, né? Um negocinho azul com verde e amarelo, aquele azul bem grande, né? O negócio vem lá de fora, fala que é feito aqui, uma confusão danada, mas o marketing é a arma do negócio, né? E quem trabalha com empresa sabe muito bem. Quando você começa a filmar, trabalhar, mostrar, você não consegue trabalhar, né? Ou você faz propaganda ou você trabalha. Mas, imagina, né? Tudo isso que a gente está vendo, da forma que está sendo colocado. Quem trabalha sabe muito bem como são as coisas. Então, da forma que está sendo posta, né? Para as pessoas é como se fosse realmente a salvar a vida de todos, realmente, né? A expectativa vai sendo criada muito grande, mas a proporção que cria a expectativa, a eficácia do negócio foi caindo, caindo. Então neste vídeo eu quero falar para vocês, por exemplo, depois de setembro tivemos o mês de dezembro. No dia 30 de dezembro de 2020, a Sinopharm, que é uma das empresas que tem a fórmula lá do Coronavac, ela fala, na China mesmo, né, que a eficácia não são de 98%, e sim de 79,3%. Olha que interessante, lá de 100% quase, agora já baixou para 79%, já está indo mais para 50%, não mais para 100%, está caindo. Bom, no dia 8 de janeiro deste ano 2021, um outro estudo mostra que não ficou em 79,1%, mas sim 78% de eficácia, né? Mas o mais incrível mesmo, né, que no dia 10 de janeiro de 2021, a Indonésia, né, Indonésia que é um país que também está fazendo os mesmos tipos de teste, chegou ao cálculo, né, pelos testes, que a imunização chegaria a 65% de eficácia. Espera aí, num dia eles falaram que era 79%, depois 78%, agora um outro país fala que é 65%. E aí, pasmem, né? No dia 11 de janeiro de 2021, nessa semana, um outro estudo mostra que a eficácia era de 60%, não é mais agora de 78%.
98%, né? E nem de 98% como no começo lá em setembro. E a desculpa dada é bem estranha mesmo, né? Porque mostra que a farmacêutica, que é dona dos direitos lá naquele país, né? Ela não pode passar as informações para todo mundo, né? As informações são sigilosas, não pode ser passada todas as informações. E aí eu pergunto, como um negócio que é público, aplicado pela rede pública, utilizado por um governo que é público, tem que ter sigilo para a população? As pessoas precisam repensar sobre isso. E o mais estranho é que depois eles falam, eles estão politizando essa picadinha aí. Não deve politizar, não é política isso. Não, só estão duas pessoas ali brigando por uma presidência, mas não tem que politizar, né? Muito estranho. Mas aí vem um partido político e ele reclama, né, no órgão superior de justiça, e ele quer que em 72 horas se tenha uma aprovação de alguma coisa, mesmo que não tenha os dados completos dos cientistas, né? Lembrando que tem uma frase onde o secretário fala que nós não devemos ser tão científicos assim. Ué, mas não se falava tanto da ciência antes? Não se falava que não podia aplicar tal coisa lá, que era a totatola lá, né, que podia fazer mal com as pessoas porque não era científico, embora já era usada há mais de 70 anos? Mas não, agora não pense tanto em ciência, né? Antes eles falavam que tudo era pela ciência, fechar as pessoas em casa é pela ciência, trazer um imunizante é pela ciência, tudo pela ciência. E era um contrário que era colocado há mais de 70 anos, que está até aqui numa matéria científica, mostrando que o tratamento profilático, né, um tratamento que é feito com prevenção, ele é eficiente em muitos casos, né? Está aqui. Por causa da ciência, as pessoas estão trancadas até hoje, né? Graças à ciência que eles falam toda hora. Que uma ciência que também parece que não está dando muito efeito, porque até o Cuomo, que é o prefeito de Nova York, que é uma pessoa idolatrada pelos progressistas, falou que precisa decidir alguma coisa mesmo sem a picadinha, porque não pode ficar parado a economia até agora, senão daqui a pouco não vai ter mais o que reabrir. Então olha que situação que estamos chegando. Até mesmo quem é favorável à ideia está percebendo que a coisa está muito estranha. E é interessante que essa frase dele remete àquela frase do começo do ano passado, né, em março, quando o presidente da República falava, né, a gente precisa fazer um isolamento vertical, né, não pode fechar tudo, pessoas precisam trabalhar, e a gente vai ter que trazer os dois lados, a saúde e a economia, senão vai parar tudo, né? Que é o que está acontecendo esse ano, de 2021, né? A economia está péssima, um monte de gente perdeu o emprego. Mas aí os progressistas falavam, olha, criaram todo um alarde com toda a rede de mobilização aí, que vidas importam, economia se vê depois. E agora está vindo a conta, né, para todo mundo. Se acontecer realmente o que eles estão prevendo dessa segunda onda e essa mutação que eu fiz no último vídeo falando para vocês, que tem na África, que tem no Brasil e aí na Inglaterra, então imagino que vai acontecer, né? Que poderá ser muito mais desastrosa, muito mais contaminante que a primeira, né? Então como está essa crise já econômica e falta de insumos, né? Falta de produtos, falta de matéria-prima, o que será que acontecerá na rede, né? Na rede pública dos hospitais? Preste muita atenção em tudo isso, inclusive na sua casa também, viu? Mas aí, para não passar tanto nervoso, né? Finalmente saiu o mistério de tantas alterações nesses valores. O grande mistério. Então olha que interessante. Então eu coloco essa matéria aqui do Estadão, que é uma imprensa séria, né? Porque ela faz parte lá dos fact-check, né? Tudo que a gente põe, eles que checam, ver se é verdade ou não. Então possivelmente é verdadeiro isso que eles estão falando. Olha aqui os acontecimentos. Então olha o que eles colocam aqui, que o Instituto Butantan fala que a taxa, né, da eficácia de 50,4 já é suficiente para começar a imunização. Tá? Aqui ó, matéria do Estadão. E ele fala que, claramente que a taxa de 100% observada entre os casos graves e moderados, apresentada semana passada pelo governo paulista, foi calculada com base em uma amostra de apenas 7 pacientes. Este quadro da doença, né, todos do grupo placebo, o número é considerado pequeno para uma análise final. Serão necessários mais casos graves na amostra de voluntários para determinar a proteção final contra casos mais severos. Ou seja, eles estão falando que tiveram apenas 7 casos, que é muito pouco para realmente fazer uma
uma coleta, significância de dados, né, de estatística. E aqui nesse próximo slide mostra, ó, é um dado ainda pequeno, não tem significância estatística, embora demonstre uma tendência e esperamos que se confirme, reconheceu Palacios. Não há nenhuma promessa de que ninguém vai morrer da doença se não for picado, né? Porque nenhuma picadinha pode fazer essa promessa, disse ele. E a contradição chega nesse texto. Vou ler para vocês aqui, olha que interessante. No sábado, a Anvisa cobrou mais dados detalhados do Butantan para avaliar o pedido de uso emergencial, submetido na sexta-feira. Ontem, em coletiva, o governo e o Butantan entraram em contradição quanto ao envio de dados. Então o governo afirmou que os dados que a Anvisa disse faltar já tinham sido enviados no dossiê de 10 mil páginas submetido na sexta-feira. Já a diretora do Butantan disse que informações complementares ainda estavam sendo enviadas. À tarde, em nota ao Estadão, o Butantan confirmou a fala da diretora, né, do Butantan. Então está aqui a contradição, bem claro. Né? O governo fala uma coisa e o Butantan fala outra. Em quem confiar? É isso que as pessoas começam a ficar com o pé atrás. Né? Em quem confiar? Se até nas informações as coisas estão complexas, imagina o produto que está sendo feito, como que será? Não era mais fácil no começo falar diferente? Falar, olha, estamos fazendo um negócio que não é tão eficiente assim, mas vamos contar com a ajuda de todos, vamos tentar fazer melhor e vamos tentar a aprovação, né? Sendo um diálogo totalmente mais realista, né? Porque já que é algo totalmente novo que eles falam, começou o ano de 2019, 2020 só foi experiência, né? E muitas coisas ainda estão sendo descobertas, segundo a fala dos especialistas. Mas aí tem a continuação onde... E aí vem, né, realmente o governador insistindo que a Anvisa deve fazer logo essa aprovação do imunizante, em virtude das coisas que já foram enviadas, fazer logo essa análise aí e aprovar. De hoje, o governador João Dória criticou a análise dos documentos que aconteceu por conta da Anvisa em relação ao pedido de uso emergencial feito pelo Instituto Butantan e falou até de uma possível predileção em relação à aprovação daquilo que está sendo feito pela Fiocruz em detrimento do Instituto Butantan. É o que ele disse. O que difere a Fiocruz do Butantan? Uma instituição tão respeitada quanto o Butantan. Por que uma vacina está OK? Os dados estão completos, estão perfeitos e a Anvisa ainda anuncia que pode antecipar a aprovação da vacina da Fiocruz, que pertence ao governo federal, para ficar claro aos que estamos assistindo aqui. Enquanto a vacina do Butantan, que está ligado ao governo de São Paulo, a relutância e o grau de exigência sobe. E ele fala aqui, né, que não é razoável que princípios burocráticos, que mesmo seja em nome da ciência, ficam se sobrepondo à própria vida. Né? Olha que frase. Ciência não é tudo? O Deus ciência, que tanto se fala, que você não podia falar mal da ciência, porque a ciência era tudo, ela decretou tudo como tem que ser, o fechamento, a extinção de um monte de empregos, né? Realmente isso não foi colocado? Então, pessoal, cada hora é um diálogo, cada hora é uma informação, cada hora é um jeito que isso é contado. Não é mais em prol da ciência, mudou agora, é outro tipo de informação, agora tem que ser de qualquer jeito. E aí tem outro jornal que falou outra coisa ainda, pior ainda, parece que quanto mais tempo passa é pior, né? Falou que a eficácia é de 49%. E isso realmente está muito estranho, né? Então já não é nem mais 98%, foi caindo, agora são 49%. Aqui tem uma tabela, né? Vocês vão perceber que essa tabela realmente leva a esse assunto, né? A esse resultado, que ele não chega nem a 50%, porque há uma diferença aí nos valores, está bem claro aqui na tabela, você pode ver. Está ali, ó, os números de casos esperados no grupo que tomou a picadinha era de 338 caso não tivesse vacinado, né? O real foi de 170, portanto a eficiência é de 49,7%, né? 49,7%. E aí, sobrepondo a ciência, nós temos essa imagem aqui de um jornal que assusta mais ainda, onde fala que a eficácia do produtinho aqui, né? Ele será muito melhor na população do que os ensaios feitos, né? E aí, como que a gente vai ficar com isso? Então não precisava de nada, não precisa nem registro, não precisa de nada. Simplesmente só fabricar uma coisa e a população que se vira. Que aí os resultados serão melhores que os testes.
sabe? Precisamos realmente repensar em todos esses números, né? Ou em toda essa pesquisa da ciência. O pessoal fala em não politizar, mas estão aqui, né? Querendo fazer um impeachment, porque realmente não se aprova algo que é necessário, mas sem os padrões corretos, será realmente um grande risco ser aprovado algo, mesmo que seja emergencial, né? As informações são muito corretas num órgão regulador como a Anvisa. É um valor mínimo que a Anvisa permite para fazer a aprovação, mesmo que seja emergencial, porque é algo que vai envolver a saúde das pessoas, né? Então tem que ter os critérios técnicos, científicos para que isso aconteça. E 50% é o valor mínimo. Então olha que coisa, né? Se vocês perceberem, há um negócio no ar que tem que ter uma aprovação de qualquer jeito. Aí eu pergunto, se amanhã isso aí der problema, de quem será a culpa? É óbvio da última instituição que se encarregou de autorizar, né? Ou seja, de aprovar a coisa, né? De aprovar o antídoto, que eu não posso falar o nome aqui. Então, é muito sério tudo isso. As pessoas não percebem o grau de seriedade, o que está envolvendo a saúde do ser humano, a saúde de uma nação. Não é simplesmente qualquer coisa põe à prova. E aqui nós temos então um post muito importante, né, daquele biólogo que preveu, né, o biólogo do Apocalipse, que preveu 1 milhão de mortes no ano passado no Brasil. Até fiz um vídeo explicando isso daí e tudo mais, e que isso foi o grande movimento para que todo mundo corresse para se proteger e fechar comércio e fechar tudo, porque se não fizesse dessa maneira, íamos ter 1 milhão de mortos, né? Tá aqui no canal esse vídeo. Mas olha que interessante que ele fala, né? Até bem estranho isso aqui, né? Sobre a eficácia, o foco não é a proteção individual. A picadinha não vai te liberar do distanciamento e da máscara. A vacinação, por enquanto, é para diminuir o número de doentes e internados, não deixar o sistema de saúde colapsar. E não para eliminar o bichinho e você poder ir para o bar, né? Ele colocou esse Twitter no dia 12 de janeiro. Então, tá aí. Então, mesmo que venha, as medidas continuarão, as coisas fechadas continuarão, as restrições continuarão, a máscara continuará, as pessoas distantes continuarão e não vai mudar nada, né? O sistema será esse, tá bem claro aqui, tá? Parece um discurso muito repetido do ano passado, lembra? Vão todo mundo para casa, fiquem lá alguns 15, 20 dias que vai passar, fique de quarentena, porque nós vamos achatar a curva, preparar o sistema de saúde para que venham todo mundo, né? Fizeram os hospitais de campanha, aquele monte de coisa acontecendo, aquela coisa maluca, você ir no supermercado, aquele povo doido, né? As ruas com aquelas barreiras sanitárias, você não poder fazer nada, e isso já foi o ano inteiro assim, né? O ano 2020 no Brasil. E agora a história está do mesmo jeito, né? Sendo contada da mesma maneira, e agora será o Brasil a atração da vez, né? Será o Brasil sendo visto pelo mundo, pode ter certeza disso. Eu já falei no filme lá, o Songbird, que tem a pessoa lá com a pulseira verde e amarela, e é bem isso que vocês verão, bastante coisa acontecendo com o Brasil na mídia relacionado a essa peste. Pessoal, dias estranhos acontecerão e nós precisamos estar conscientes, raciocinando, tendo clareza na nossa mente e tentando entender o que está acontecendo, não simplesmente aceitando as histórias contadas, porque vocês perceberam nesse vídeo quantas variáveis estão sendo colocadas, e vocês vão perceber também quem está sempre falando a verdade, falando sempre da mesma maneira, por mais agressiva que seja. Bom, pessoal, acompanhe o canal, tem bastante informação aqui para vocês, agradeço por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, fazer o melhor de tudo, que é divulgar esse canal para as pessoas, para termos mais inscritos, né? E essas informações realmente ajudarem outras pessoas, assim como você, a despertarem. Agradeço a todos, Om Hara, e até o próximo vídeo. Arrivederci!